Olá, turma! Hoje nós vamos estudar isomeria. A isomeria, ela se divide em plana e espacial. Eu resolvi fazer aulas diferentes, né? Fragmentar, melhor dizendo, o assunto de isomeria em 3 aulas para facilitar a compreensão de vocês. Hoje nós iremos estudar a isomeria plana, certo? Mas antes da gente começar a estudar isomeria plana, a gente precisa entender o que é isomeria. Então, isomeria é o fenômeno onde 2 ou mais compostos possuem a mesma fórmula molecular, porém, a fórmula estrutural é diferente, certo? E ela se divide, como eu já falei, né? Ela se divide em plana e espacial, e dentro da espacial a gente ainda vai estudar geométrica e a óptica. A isomeria plana é muito mais fácil de ser compreendida, até porque a gente utiliza, aqui no momento a gente está utilizando o monitor do computador, vocês provavelmente o computador celular, né? E é muito mais fácil perceber, já que a gente vai trabalhar com ela no plano. A espacial, a gente vai ter um pouco de imaginação. Eu vou utilizar os recursos digitais do computador para que possa mostrar as moléculas para vocês de maneira tridimensional, para facilitar a compreensão da isomeria geométrica e óptica, ok? Então, vamos começar vendo exemplos de isômeros. Percebam aqui que eu tenho o butano e eu tenho 2-metilpropano. Dois compostos totalmente diferentes, né? O 2-metilpropano é ramificado e o butano é uma cadeia normal. Porém, eles são isômeros. Por que eles são isômeros? Porque possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de carbono e de hidrogênio. Nesse caso, C4H10, o butano, e o 2-metilpropano, a mesma fórmula molecular, C4H10. Logo, eles são isômeros, apesar de ter fórmulas estruturais diferentes, mas tem a mesma fórmula molecular. Deu para entender o que são isômeros? Eu espero que sim. Porém, dentro da isomeria, a gente ainda vai classificar ela. Hoje, a gente vai começar a estudar a isomeria plana. Dentro da isomeria plana, a gente vai ver isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação ou metameria, isomeria de função e a tautomeria, certo? As outras isomerias, a óptica e a geométrica, a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Então, a gente já vai começar aqui com a isomeria plana, a isomeria de cadeia, certo? Quando é que eu tenho 2 isômeros de cadeia? Quando eles possuem a mesma função orgânica, vocês viram as funções orgânicas, álcool, éter, ácido carboxílico, amina, amida, vocês viram todos, né? Todas as funções, melhor dizendo. Porém, eles possuem a mesma função, porém, possuem cadeias diferentes. E que cadeias são essas? A gente vai ver aqui no exemplo, olha só. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. É o caso do pentano e do 2-metilbutano. Todos dois têm a mesma fórmula molecular, que é o C5H12. É só vocês contarem quantos carbonos em cada um deles, quantos hidrogênios. Vocês vão perceber que eles têm a mesma quantidade de carbono e de hidrogênio. Porém, são estruturas diferentes. Logo, eles possuem isomeria. Mesma fórmula molecular e fórmula estrutural diferente, ok? Então, aqui nesse caso, eu tenho uma normal e uma ramificada. Isomeria de cadeia. Outro exemplo de isomeria de cadeia. Uma aberta insaturada e uma fechada saturada. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui o propeno, cadeia aberta, tem extremidades, mas tem uma insaturação aí, uma dupla ligação. E eu tenho o ciclopropano. É uma cadeia fechada, saturada, só tem simples ligações. Porém, quando eu conto a quantidade de carbono e de hidrogênio, eu tenho a mesma fórmula molecular para todos os dois compostos, C3H6. Então, eles são isômeros, certo? E o último exemplo aqui da isomeria de cadeia, eu tenho uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea. Então, vamos lá, olha aqui. O etilamina, eu tenho o nitrogênio, porém ele não está funcionando como um heteroátomo. Por quê? Porque ele não está entre carbonos. Já que no dimetilamina, eu tenho o nitrogênio funcionando como um heteroátomo. Por quê? Porque está entre átomos de carbono. Logo, eu tenho uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea, porém, com a mesma fórmula molecular, C2H7N. Mesma fórmula molecular, estruturas diferentes.
são isômeros, certo? Então, só recapitulando, para ser isomeria de cadeia, uma cadeia normal, uma ramificada, uma aberta insaturada com outra fechada saturada e ainda uma homogênea e uma heterogênea, ok? Vamos para a próxima isomeria plana. É a isomeria de posição. Também tem a mesma função orgânica, porém, os isômeros eles diferem na posição de uma ramificação, de um grupo funcional ou de uma insaturação, certo? Então, a posição deles é que faz com que eles sejam diferentes na sua forma estrutural. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui é posições diferentes das ramificações. Eu tenho 2-metilpentano. Notem que a ramificação está no carbono 2 da cadeia principal. E o 3-metilpentano, a ramificação está em outra posição. Aqui ele está no carbono 3. Então, a diferença entre esses dois compostos é exatamente a posição de uma ramificação. Todos dois têm a mesma fórmula molecular. C6H14. Contem. Se tiver dúvida, contem a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio que vocês vão perceber que tem a mesma fórmula molecular, ok? Eu ainda vou citar aqui com posições diferentes do grupo funcional. Vou pegar o grupo funcional mais simples, que é o do álcool, a hidroxila. No propan-ol, a hidroxila está no carbono 1. No propan-2-ol, a hidroxila está no carbono 2. Então, ela está em posições diferentes, certo? E isso faz com que eles sejam isômeros, porém com fórmulas estruturais diferentes, né? Mas a mesma fórmula molecular, C3H8O, isômeros de posição. E o último exemplo aqui de isômero de posição é a posição diferente das insaturações. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com uma dupla ligação, mas poderia ser uma tripla ligação. Nesse primeiro caso eu tenho buti e um eno, ou seja, a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 1, melhor dizendo, o carbono 1 e 2, né? Vai ficar em ordem crescente. Já no multi-2-eno está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, a insaturação está entre carbonos de posições diferentes, certo? Na primeira entre 1 e 2 e na segunda entre 2 e 3. Logo, eles são isômeros porque possuem a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Isômeros de posição. Por quê? Porque a posição de uma insaturação foi diferente. Notaram? Vamos agora para outra isomeria plana, que é a de compensação ou metameria. Nesse caso aqui, ele também pertence à mesma função, porém a posição de um heteroátomo é diferente, certo? Então, percebam aqui, nesse primeiro, eu vou trabalhar com o éter, né? Que é o oxigênio é o heteroátomo. Eu tenho o metoxpropano, o oxigênio aqui está entre o carbono 1 e 2, e tem o etoxetano. O oxigênio está entre o 2 e o 3. Notem que ele está em posições diferentes na cadeia e funcionando como um heteroátomo. Por quê? Porque tanto no primeiro composto quanto no segundo, o oxigênio está entre carbonos, certo? Não é aquele caso que eu falei que um está funcionando como heteroátomo e o outro não. Não, aqui nos dois casos, eles são heteroátomos, porque estão entre carbonos, só que em posições diferentes. Um entre 1 e 2 e o outro entre 2 e 3. Mas tem a mesma fórmula molecular, C4H10O, isômeros de compensação ou metameria. Vamos para a próxima isomeria, isomeria de função. Aqui a função é diferente. Aqui eu vou trabalhar com compostos que possuem, além da estrutura ser diferente, a função é diferente também, certo? Mas tem uma vantagem, não é qualquer função. Sempre os pares de funções diferentes serão entre um álcool e um éter, um álcool aromático, um heteromático e um fenol, um aldeído e cetona, ou ainda um ácido carboxílico e um éster. Percebam, eu vou mostrar exemplo de todos. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho um álcool e um éter. Todos dois, funções diferentes, obviamente, né? E todos dois têm a mesma fórmula molecular, C2H6O, certo? Agora, nesse segundo exemplo, eu tenho um álcool aromático, eu tenho um éter e tenho fenol. Todos os três têm a mesma fórmula molecular e têm funções diferentes. Nesse caso, é o C7H8O. Outro exemplo, eu tenho um aldeído e uma cetona. Funções diferentes, porém a mesma fórmula molecular, C3H6O. São isômeros de função.
E por último, eu tenho um aldeído, perdão, um ácido carboxílico e um éster, certo? Também com a mesma fórmula molecular, C3H6O2, certo? Então, é fácil, nesse caso aqui é fácil de perceber porque as funções, elas são bem específicas. Então, um álcool e um éter, um álcool aromático, um éter aromático e um fenol, um ácido carboxílico e um éster, uma aldeído e uma acetona. Então, é só você procurar o par da função desses pares que eu falei, né? Desses exemplos que eu falei, que você vai saber que eles são isômeros de função, se possuir essas funções diferentes, certo? E a tautomeria, a última das funções plana, perdão, a última das isomerias planas. Hoje eu estou trocando as palavras, então bora lá. Então, os isômeros coexistem em solução aquosa mediante equilíbrio dinâmico, no qual um isômero se transforma em outro pela transposição intramolecular simultânea de um átomo de hidrogênio em uma dupla ligação. Eles ainda podem acontecer entre uma acetona e um enol, e um aldeído e um enol, certo? Então, a tautomeria é aquele caso onde o aldeído ele se transforma em enol e depois volta a ser aldeído e fica em equilíbrio químico. A mesma coisa a acetona, ela se transforma em enol e depois volta a ser cetona, entra em equilíbrio. Então, vamos mostrar aqui. Primeiro exemplo, um aldeído se transformando em enol e vice-versa. Olha aqui, que eu tenho a estrutura de um aldeído. Como é que vai acontecer esse equilíbrio? Esse hidrogênio que está aqui marcado de rosa, ele vai pular, vai se juntar com esse oxigênio, que vai ficar cheio de ligações. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai empurrar uma dessas ligações aqui para entre carbonos aqui. E aí, ele vai deixar de ser um aldeído e vai passar a ser um enol. Vejam que a dupla ligação pulou para cá, e aí esse carbono empurrou o hidrogênio para cá. Então, eles entram em equilíbrio dinâmico, aldeído se transformando em enol e enol se transformando em aldeído. E o segundo exemplo é cetona e enol. Percebam, a dupla ligação pula para entre carbonos e esse hidrogênio que está aqui marcadinho salta para junto do oxigênio, formando uma hidroxila. E aí ele se transforma em enol. Lembrando a vocês que enol é quando a hidroxila está ligado a um carbono e esse carbono também tem uma dupla ligação. E aí eu tenho um enol. Tanto nesse caso quanto no exemplo anterior, todos os dois eram enóis, certo? Bom, nossa primeira parte de isomeria, que é essa parte de isomeria plana, vai acabar por aqui. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou disponibilizar lá na nossa sala virtual exercícios sobre isomeria plana, apenas sobre o que vocês estão vendo nessa videoaula, certo? Logo a seguir, respondam, certo? Se tiver dúvida, podem colocar lá mesmo, aqui mesmo, logo abaixo da videoaula, que eu irei responder todos, ok? Então, eu vou encerrando minha aula por aqui e até a próxima. Tchau!